agrária. Tá? Agora, o que é que ele coloca lá quando ele fala em interesse social? O interesse social é o quê? A reforma agrária. Aí a pergunta que eu faço ao senhor: todo mundo lembra do movimento das Seis Marias? Quem lembra do que foi as Seis Marias? Na época, logo depois do descobrimento, foram doações feitas pelo rei de Portugal, porque o Brasil era província, né, de Portugal, colônia, correto? Distribuíram todo o Brasil. O que é que aconteceu quando a Inglaterra, e principalmente Napoleão, ameaçou o reino português? 1818, foi? Não foi 1818? A família real portuguesa, aí teve o tratado de Tordesilhas, a pessoa toda, dividiram o mundo, né, espanhol, português, se acharam todos real. Mas o que eu quero mostrar para vocês é em relação a esse artigo aqui. Quando a família real veio para cá, não tinha terra para edificar. Eles tiveram, foi a primeira desapropriação ocorrida no Brasil. Eles, como funcionamento? Foi, desapropriaram alguém para poder edificar. O que eu quero mostrar para vocês? Como é que o país, ele cresce, manda preparar o crescimento dele pela via latifundiária e uma Constituição, que não é de agora, manda desapropriar com a finalidade social de reforma agrária. E o pessoal que comprou lotes de terra aí grandes, os grandes fazendeiros, que investiram na terra, tudo mais, como é que fica aí? Correto. Outra pergunta. Na argumentação jurídica de uma questão de reforma agrária, de desapropriação ou expropriação de terra, que não seja por causa de plantio tocha, será que a Constituição de 1824 seria importante? Comparar aqui qual foi o cenário a pergunta é: quem vai decidir? O que é que se precisa aplicar para saber a pertinência, congruência e aderência? O que é que nós vamos aplicar? Ela começou, ela tem todo um gesto, ela tem toda uma brincadeira que exatamente passa a perfeição e preenchido lacunas e substituiu. Ele significa exatamente que nós nos amolamos para que possamos construir um mundo melhor.
tranquilo. Beleza. A pergunta é: se a Constituição de 1824 seria importante, ou é importante, ou não seria importante para uma argumentação jurídica? Então, se nós fizermos um caminho de crescimento latifundiário, correto? E hoje a Constituição vem dizendo que desapropria o latifúndio, então nós temos de buscar no direito constitucional. Então nós temos de, pelo menos, consultar de onde começou isso, para saber e contra-argumentar se nós estamos defendendo latifúndio. Só para a gente ter ideia, eu acho que a segunda letra e a Constituição perfeito. trazia porque era Perfeito. Ou seja, hermenêutica não é só interpretar, é contextualizar. Está morto aquele mito, novamente, mais uma vez, outra vez, também, uma série de coisas. A hermenêutica não é só interpretar, é contextualizar, mas também é consultar. Então, se você se basear na interpretação literal daquilo que está escrito, você começa a abandonar informações acessórias que podem fazer e devem fazer a contextualização que está aqui. É isso que eu queria ouvir do senhor. A contextualização. Ele levantou a hipótese da pré-existência do elemento histórico do latifúndio que começou lá em 1824. Então, será que a contextualização desse elemento será pertinente ou não para uma argumentação jurídica atuarial? Então, essa contextualização que é a segunda etapa da hermenêutica. Perfeito. Entenderam aonde estava querendo chegar? Aí vamos continuar lá. Por isso que eu busquei a Lei Maria, que a Lei Maria foi preocupar o Brasil com o latifúndio. Aí ele diz que é para a reforma agrária, porque quando ele vai lá para o 185, ele diz o seguinte: são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Opa, olha lá. Lá em cima, ele já fala que para o interesse público, para o interesse social, desapropria o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social. Aqui embaixo, ele já diz quem não vai ser desapropriado. Aí ele coloca dois itens: a pequena e média propriedade rural e a propriedade produtiva. Gente, vamos interpretar de quem conhece e já ouviu falar dos dois índices que fazem parte desse artigo. São dois coeficientes literalmente matemáticos. Literalmente matemáticos.